Então, por exemplo, eu poderia muito bem criar algum tipo de estímulo que fizesse ela fazer, digamos, conhecer qual é a diferença entre a coisa que é lisa, uma coisa mais áspera, né? O que é molhado, o que é seco, porque é a primeira interação que a criança está tendo com a vida e com as coisas que existem. Então, esse seria o meu primeiro software Piaget. O segundo dela, pré-operacional. Então, ela ainda está construindo as primeiras interações de teoria dela com a operação de entender como são as coisas. Por exemplo, todo mundo viu Matrix, né? Matrix é um filme que fala que a realidade não é bem a realidade, né? Que, na verdade, você vê, você tem ideias na sua cabeça que representam a realidade. O Piaget foi um precursor disso aí e desenvolveu uma teoria que fala como é que a criança chega até conhecer isso aí. Primeiro, ela desenvolve uma teoria e vai construindo na sua cabeça uma abstração de como que as coisas são. Então, se eu fosse fazer um software Piaget, eu ia tentar criar alguns instrumentos que dessem para a criança ela poder ver na tela, ou ela ver numa impressora, ou saindo mesmo num hardware externo, um funcionamento que desse para ela criar, passo a passo, uma construção de visualização do mundo. Tá? Bom, eu estou indo muito teórico, eu sei que se eu soubesse que vocês tinham um aspecto mais prático, eu tinha trazido alguma coisa mais prática para a gente poder ver, mas como eu imaginei que vocês iam gostar de uma coisa mais teórica, eu trouxe mais teórica, tá? Então aqui, ó. Na verdade, ó, o Piaget ele tem algumas teorias, ele fala que o aprendizado tem que ser uma escada, né? E que ela vai subindo gradualmente. Então, vamos supor que você trabalha em Java, ou que trabalha em PHP, ou C, ou qualquer VB.NET, etc. Se você criasse para uma criança um conhecimento em que ela tivesse já de início toda a complexidade das coisas, isso não seria muito interessante, né? Seria interessante criar passo a passo uma maneira que ela pudesse interagir com as coisas até chegar a um nível superior. Então, você tinha que fazer um modelo. Vamos supor que nós vamos trabalhar círculos com as crianças. E as crianças têm que aprender círculos. Então, você vai primeiro montar como é um círculo, mas você não pode mostrar vários círculos ao mesmo tempo, porque ela pode se confundir e não entender o fundamento do círculo, né? Aí você ia ter que criar uma maneira de mostrar primeiro o círculo, depois como é que se desenha o círculo. Vocês já trabalharam com Flash? Flash, a linguagemzinha de criação de animação na web, né? Então, aquela ferramenta você ia conseguir desenvolver animações em que a criança ia conseguir interagir passo a passo, criando interações que subissem passo a passo, tá? Vou continuar com o slide. Ele também descobriu o seguinte: o Piaget tem uma outra teoria psicológica, não tem nada a ver no mundo da informática. Ele nasceu em 1896, sabe? Nem tinha computador na época que ele começou a escrever, nem tinha. E eu estou trazendo ele para o mundo dos computadores e pensando como ele, como se ele fosse um programador. Então, assim, ele pensou também que a escada, na verdade, não era reta. Voltando àquela escada, ele pensou assim, ó, que a escada, primeiro, a criança sobe a escada, fazendo um passo, até chegar onde ela quer. Mas não é assim que a gente aprende as coisas. Inclusive com vocês aqui agora, né? Vocês aprenderam uma coisa lá, estão aprendendo outra coisa aqui, vão esquecer as coisas daqui, vão esquecer as coisas de lá, e vão tentar ligar as coisas. Alguma coisa que vocês acabaram de aprender ali, com alguma coisa que vocês estão aprendendo agora, e vão tentar ligar e voltar atrás, porque você esquece as coisas. Então é como se você estivesse subindo, na verdade, em vez de uma escadinha que só sobe, isso aqui é um modelo tradicional de aprendizagem. Na verdade, a gente aprende assim, ó, com uma escada rolante, uma escada em caracol, em que quando você está na parte de cima, você olha a parte de baixo, não sabe ainda o que tem lá em cima, e continua subindo. Tá? Então, como eu faria um software com esse modelo de pensamento psicológico? Eu faria assim: a criança tem uma possibilidade de voltar no software, tem alguma possibilidade de rever os conceitos que ela fez e refazer o software de novo. E refazer aquilo que ela tentou interagir. Tá?
Vamos mais uma imagem. Na verdade, não é assim que a criança aprende, e nem nós. Na verdade, a gente aprende dentro de uma teia. Então a gente tem o primeiro modelo, tem uma escada para a gente aprender as coisas. O segundo modelo tem uma escada, um caracol, em que a gente olha para baixo e vê o que a gente já passou, e tem alguns pedaços que a gente não consegue ver, sabe? E que a gente, depois quando a gente dá uma volta diferente, a gente olha para lá e vê um outro pedaço daquilo que a gente já viu, né? Então seria um software em que eu pudesse voltar atrás e ter interligações com aquilo que já foi feito. E aí ele vem uma outra figura, tá? Vamos pensar uma outra figura de como é que se cria a ideia da gente. A ideia da gente é criada como uma teia de aranha, onde aquilo que vocês aprenderam no GIMP agora, e que vocês estão aprendendo aqui comigo em relação à psicologia, podem se ligar, mas não necessariamente. Talvez eu queira ligar esse ponto com esse, e não necessariamente esse com esse. Posso fazer qualquer tipo de ligação que me der na telha. Então, novamente, eu acho que um software feito para o Piaget seria um software em que a criança pudesse interagir de maneiras cada vez, da maneira como ela escolhesse e da maneira como o professor pudesse dar isso para ela. Tá? Continuando. Aí tem um outro rapaz aqui, né? E ele acha que a linguagem e o pensamento da criança são muito importantes para gerar a teoria de como é que elas constroem as coisas. Ele fala também sobre materialismo histórico dialético, que eu acho que não cabe aqui a gente falar, mas ele diz um pouquinho sobre todo o funcionamento de como é que a ideia da criança vai se construindo em relação ao mundo. O Piaget ele tem uma teoria um pouco mais, digamos, linear, e o Vygotsky, que é esse senhor aí que viveu na antiga União Soviética, né? Ele já tenta fazer uma coisa que seria mais social. Como é que a sociedade trabalha para criar o pensamento da criança? Quando você pensa o Piaget, na verdade o Piaget ele pensa assim: a criança vai se interagir com o mundo, e por isso ela vai subir na escada. E a escada é circular, mas às vezes ela volta, e vai, e volta. Só que ele só pensou, é um pouco de exagero eu falar isso, mas ele pensou como se fosse assim: a criança está sozinha e o mundo é meio estático, e ela vai andando pelo mundo. Quando, na verdade, o Vygotsky ele pensa uma coisa mais de desenvolvimento sociocultural. Então a sociedade se movimenta também, e por isso a criança consegue, anda, vai subindo aquela escada em espiral, aquela escada em formato de teia, só que conforme ela vai subindo, a própria escada vai mudando. E a escada são todas as pessoas. Quando você estava aprendendo, quando você tinha nascido e tal, você nasceu no final da década de 80, no começo da década de 90, né? Todo mundo aqui mais ou menos tem mais ou menos essa idade, né? Então, quando você estava construindo as suas primeiras interações, o muro de Berlim caiu. Pronto, o mundo já é diferente. Já não podemos mais subir essa escada. Temos que subir outra escada, né? Então, isso era um pensamento que ele tinha de que a própria sociedade fazia diferença para a criança. Aí eu te pergunto para todos vocês, como seria um software feito pelo Vygotsky, né? Que é esse cara. Sabe o que eu acho? O que eu imagino? É um software feito em rede. É um software feito na internet. Sabe? É um software que tem alguma condição de interagir com todas as pessoas. É um software feito pelo Vygotsky, né? Que é um cara que, quando ele pensava sobre o desenvolvimento da criança, ele tinha que pensar